Uma das maiores histórias de empreendedorismo do mundo e um dos maiores empreendedores da história do planeta Terra não tiveram tanta divulgação, não saíram na capa da Forbes, não foram tão divulgados na grande mídia ou na televisão por serem nordestinos? Isso eu não sei se é verdade, mas eu sei de uma coisa: um dos maiores nomes do empreendedorismo mundial e uma das melhores histórias de empreendedorismo do planeta Terra aconteceu e nasceu no Nordeste brasileiro. Hoje é a estreia do quadro do podcast nordestino, Nordestinos que Inspiram. E para abrir este quadro, nós estamos trazendo para todos vocês a história incrível do Armazém Paraíba. Essa história começa, minha gente, em meados da década de 1920, no município de Luiz Gomes, no estado do Rio Grande do Norte, através do seu Joca Claudino, um pai de família de 16 filhos, aonde seu Joca, em suas origens no Rio Grande do Norte, na cidade de Luiz Gomes, ele começou trabalhando, lidando com o gado, como muitos nordestinos, vaqueiro da lida, vaqueiro do gibão, na pega de boi, na lida da fazenda. O seu Joca logo viu a necessidade de abrir um comércio, de começar um comércio, vendo a necessidade das pessoas em utilidades, em várias utilidades. E ele começou um pequeno comércio que ele chamava de armazém, outras pessoas chamavam de mercearia, bodega, como quisessem chamar. Mas era bem diferenciado, porque ele trazia nesse negócio várias utilidades. Ele vendia desde guarda-chuva até tecidos e até também itens para cozinha. Além disso, também comida, alimentação em geral. O seu Joca iniciava os seus trabalhos como comerciante lá em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Em meados de 1930, o seu Joca Claudino se muda para a cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, interior paraibano. A cidade onde seu sogro residia e também trabalhava como comerciante. Lá ele inicia um novo negócio, um novo armazém, onde ele trazia mais sortimento de produtos e de utilidades para todas as pessoas. No início do seu negócio na cidade de Cajazeiras, o seu Joca Claudino começa a ter a ajuda de seus filhos, em especial dois de seus filhos, o Valdeci Claudino e o João Claudino, que começando a crescer já começam a pegar como exemplo o trabalho do pai e a ajudar diretamente no comércio de seu pai. Com o passar dos anos, um fantasma não deixava de assombrar o Nordeste desde o nascimento do seu Joca Claudino, o fantasma da seca. A seca sempre foi um grande vilão dos primeiros anos da formação do nosso Nordeste brasileiro. E quando a seca vinha, ela trazia muita tristeza e muita miséria para todos os nordestinos, vindo com a dificuldade que ela nos traz. Seu Joca Claudino, juntamente com a sua família, seus mais de 16 filhos e em especial Valdeci Claudino e João Claudino, tocam o comércio entre a década de 30, 40 e o início da década de 50 em Cajazeiras, no sertão paraibano. O comércio vai avançando, o comércio vai evoluindo, eles abrem uma filial com outra loja em Uiraúna, que também é cidade da família, a cidade mais precisamente da família do seu Joca Claudino, onde o seu pai tinha uma fazenda, e lá também houve uma extensão da sua loja, do seu pequeno armazém, para a cidade de Uiraúna, que faz parte também do sertão paraibano. E eles continuaram trabalhando, e nesse trabalho deles sempre foi um trabalho diferenciado, sempre tentando inovar, sempre tentando trazer produtos novos, produtos que ainda não haviam na região, sempre fazendo contatos, sempre fazendo conexões com comerciantes, andarilhos, que eram de outros estados, tropeiros que passavam por lá e que sempre estavam levando produtos. E eles sempre inovavam, sempre colocavam coisas novas, e assim Valdeci Claudino e João Claudino foram criados dentro desse trabalho, dentro dessa lida no comércio e pegando muitos ensinamentos com o seu Joca Claudino, que já tinha o seu espírito empreendedor na veia e que passava isso naturalmente para os seus filhos, que vieram tentando fazer melhor, buscar melhor, inovar diante do seu tempo, dentro do seu tempo, da sua época em que estavam vivendo e crescendo. Chega a década de 50. E na década de 50, gente, o fantasma da seca, o vilão da seca, continua
a atordoar os nordestinos, continua a assombrar, continua a trazer problemas e tornar a vida dos nordestinos mais difícil do que já era. E aí, João Claudino e Valdeci Claudino, dentro de tantos contatos que eles haviam adquirido, tantas conexões que eles haviam conseguido com as pessoas que eles conheciam em meio ao comércio, desde clientes, a andarilhos, a turistas, a artistas também que passavam pela cidade de Cajazeiras e por toda a região ali de Uiraúna e Luiz Gomes também, por onde eles continuavam a transitar, eles tomaram uma decisão diante de muitos boatos, de muitas indicações e de muitas conversas. Muitas pessoas chegaram para eles e disseram que o Maranhão era um estado onde não havia o problema da seca como havia no interior da Paraíba. E eles decidiram se aventurar, decidiram ir até a cidade de Bacabal, no interior do Maranhão, para ver e constatar se isso era verdade. E ao chegar em Bacabal, eles começam uma nova história. Ou melhor, eles começam a evoluir a história do que era um pequeno comércio no interior da Paraíba, na cidade de Bacabal, no estado do Maranhão. Vamos continuar agora com a história, gente, mas antes disso, quero agradecer a presença de cada um que está acompanhando esse novo quadro do podcast nordestino, Nordestinos que Inspiram. Essa é só a primeira história que a gente está trazendo para cá, para o canal, tá bom? Tem muita história para vir ainda, muita história para a gente descobrir, para a gente conhecer e para a gente se impressionar de nordestinos como nós, e que nós vamos estar aqui trazendo com o maior prazer para todos vocês no podcast mais nordestino do mundo, porque esse é o nosso propósito, mostrar o que o nosso Nordeste tem de melhor. E as histórias de empreendedorismo e de empreendedores também é coisa do que a gente tem de melhor, tá certo? Pessoal, outro recadinho. Quem estiver conhecendo o canal hoje, se inscreve no canal, tá bom? Dá um like. O nosso canal agora está se transformando e está passando por uma nova fase que nós vamos se tornar realmente um grande canal. Nós vamos trazer aqui muitos quadros, além dos quadros que nós já temos o quadro Expedição Nordestina, que já é um sucesso, já foi mais que validado pelo público e que vem com muitos outros episódios ainda, além do nosso conteúdo principal, que é o podcast nordestino, que é o nosso podcast que a gente realiza no QG da Três Filmes, recebendo vários convidados, várias histórias incríveis. Isso aqui é mais um conteúdo para o nosso canal, para que a gente possa estar trazendo para vocês o melhor do nosso Nordeste e o que o nosso Nordeste tem de melhor, tá certo? Pessoal, essa camisa aqui, quem quiser adquirir, aí na descrição do vídeo tem um link direto para você entrar em contato, tá certo? Ser atendido imediatamente e adquirir essa camisa aqui, que é uma das estampas das camisas do podcast nordestino. Você pode entrar em contato aí e perguntar, para querer ver todas as estampas que tem, para você adquirir a sua e receber na sua casa, aonde você estiver, em todo o Brasil, tá bom? Essa aqui é Vou Sendo Forte, que só Deus é meu suporte, uma das estampas, mas tem várias outras estampas que eu vou estar sempre utilizando aqui ao fazer os vídeos para todos vocês, tá bom? Tem também os nossos bonés do podcast nordestino. Quem quiser adquirir também pode entrar em contato, tá certo? Tem esse modelo aqui, preto com a aba amarela, tá bom? E esse aqui com o modelo todo preto, né? Mandar um abraço para todo mundo da Mandacaru Bonés, da cidade de Caruaru, Pernambuco. Sigam Mandacaru Bonés, entrem em contato e façam o seu orçamento, que eles têm os melhores bonés do Brasil. Mandacaru Bonés. Minha gente, continuando, chegaram na cidade de Bacabal, no Maranhão, e lá se inicia uma nova história através dos dois irmãos, Valdeci Claudino e João Claudino. Lembrando desse nome, gente, João Claudino. Esse nome, daqui para o final, a gente vai falar muito mais dele ainda do que a gente já está falando agora. Os dois irmãos viram a possibilidade de começar um negócio na cidade de Bacabal, no Maranhão. E eles já chegaram chegando. A inauguração da loja, chamada à época Nações Unidas, foi uma inauguração de peso. Uma festa extraordinária e com muitas inovações, principalmente no ramo publicitário. Aquele ramo que nem João Claudino nem Valdeci tinham
conhecimento técnico, nem tinham faculdade de marketing, nem de publicidade, mas tinham intuição, e principalmente o seu João Claudino era um cara visionário e que era especialista em publicidade, inovação e em trazer novas ideias para a inovação e para publicitar as suas empresas e todos os produtos que ela estava oferecendo para o público. Já no início, a loja passou a se destacar. A loja Nações Unidas. Muitos clientes buscando a loja, já conquistou o estado do Maranhão inteiro e também estados vizinhos, localidades próximas de Bacabal, estavam sempre indo ao Maranhão, sempre indo à cidade de Bacabal para ir nas Nações Unidas, porque lá se encontrava o que se precisava para comprar. E como isso acontecia, minha gente? Olha só a visão, principalmente do João Claudino. As pessoas chegavam até lá, poderiam comprar muitas coisas. O seu início lá, né, o início da loja da Nações Unidas, que vai se tornar o Armazém Paraíba, vou explicar a vocês como ocorreu a mudança do nome. A Nações Unidas oferecia de tudo um pouco, mas o que não oferecia, oferecia também. E por quê? As pessoas chegavam até lá para comprar as utilidades, os utensílios que precisassem, e lá tinha quase tudo. No início, eles eram muito fortes na venda de tecidos. Além da venda de tecidos e por conta da venda de tecidos, o início dessas vendas, eles observaram que quase todas as casas do Norte e Nordeste tinham máquinas de costura em suas casas, onde as pessoas costuravam suas próprias roupas e onde outras pessoas também ofereciam o serviço de costura para muitas outras famílias. O Armazém Paraíba, à época Nações Unidas, foi um dos primeiros, gente, para não dizer o primeiro, dos maiores revendedores e distribuidores de máquinas de costura do país, onde eles procuraram a marca que era mais popular na época de máquina de costura e começaram a vender. Foi um dos primeiros sucessos do grupo Armazém Paraíba, antes de se chamar Armazém Paraíba. Mesmo assim, eram muitos utensílios que eram oferecidos, eram muitos produtos diferentes de vários setores, de vários departamentos diferentes. Já era uma loja de departamentos, uma grande loja de departamentos. E o que não tinha, acontecia o seguinte: a pessoa chegava lá, procurava algum funcionário, algum atendente e dizia: eu estou procurando um carro. Tem, e aí seu João Claudino atendia a pessoa e dizia: temos sim. E seu João Claudino e seu Valdeci, juntamente com toda a sua bagagem e com tudo que eles tinham conquistado de conexões, de amizades pela Paraíba, pelo Pernambuco, pelo Rio Grande do Norte, eles entravam em contato com amigos que haviam feito, contatos que haviam feito, principalmente o seu João Claudino, e ele dizia: ei, arruma um carro aí para mim, um carro assim e tal, dizia as características do carro, e o carro era trazido para o cliente e eles atendiam os clientes. Nisso, vários produtos eram desenvolvidos e eram oferecidos aos clientes e os problemas dos clientes eram resolvidos. Nos dias de hoje é muito engraçado os gurus da internet falarem, né? Olha, você tem que resolver problemas. Qual o problema do seu público? Para você resolver o problema do seu público e você conseguir fazer a venda para o seu público. João Claudino, do Armazém Paraíba, já tinha isso encrostado nele, já tinha isso impregnado nele, essa visão, esse empreendedorismo raiz, e ele sempre buscou resolver os problemas dos clientes. O que o cliente trazia de anseio, eles chegavam junto. Quando o cliente chegava com uma demanda, eles rodavam o mundo, eles faziam contatos, eles iam aonde fosse necessário e eles atendiam às demandas de todos os clientes. Isso é um dos grandes pontos de sucesso do Armazém Paraíba e de toda a família Claudino. Mas é um só dos pontos. Vocês vão agora saber muito mais pontos, porque essa história ela só vai ficando melhor no decorrer da nossa conversa. Com o crescimento da loja Nações Unidas, toda necessidade que os clientes tinham, eles atendiam. Não importa onde eles fossem buscar. Buscavam em outros estados, faziam contatos. Às vezes, muitas vezes, o seu João Claudino viajava para outros estados para buscar contatos pessoalmente, conhecer produtos novos, conhecer produtos que eram populares em outros lugares, mas que ainda não tinham chegado em Bacabal, no Maranhão, e eles eram inovadores, eles eram pioneiros e sempre foram pioneiros em várias práticas, não só relacionadas a produtos, mas também práticas comerciais, práticas de empreendedorismo.
empreendedorismo. Chegou a necessidade, minha gente, com o crescimento das Nações Unidas, de mudar o nome. O nome era preciso que fosse mudado, porque o nome Nações Unidas era um nome muito grande, era um nome que estava um pouco difícil também de chegar no popular, de chegar no povão. E aí eles foram chegar a um denominador comum para chegar no nome do Armazém Paraíba. E essa história é bem interessante, contada pelo saudoso João Claudino. Para escolher o nome oficial que seria dado à loja, né, e a toda uma história, a toda uma rede de lojas, eles sentaram e pensaram em vários nomes, né? Pensaram Armazém Pernambucano. Já existia algumas lojas, né, Pernambucana e outras lojas que remetiam ao nome, né? Pensaram em Armazém Tabajara, também já existia. Pensaram em Armazém Potiguar, também não dava bacana por conta de outros estabelecimentos já existentes. E aí eles chegaram à conclusão de colocar Armazém Paraíba. O seu João Claudino, de início, ficou um pouco com o pé atrás pela questão do nome Armazém Paraíba, um medo, né? Uma insegurança de que o nome não pegasse, de que o nome não se popularizasse da forma que deveria. Mas ele chegou a uma conclusão depois da escolha do nome Armazém Paraíba. Quando um negócio faz sucesso, não importa o nome, vai dar certo. Essa foi uma das constatações que ele teve na escolha do nome Armazém Paraíba. E aí, minha gente, começou uma história de grande sucesso. Outra necessidade que chegou até eles foi a divisão e a criação do Grupo Claudino. Grupo Claudino que foi dividido inicialmente em 3 partes principais. O seu Joca Claudino, que já estava com o trabalho bem consolidado no interior da Paraíba, na cidade de Cajazeiras. E aí, o seu Valdeci Claudino estava morando em Recife e também ficou cuidando por lá de várias filiais, de várias novas lojas que foram sendo abertas naquela região. E o seu João Claudino, na cidade de Bacabal, Maranhão, começou a alastrar a marca, a alastrar o nome, a alastrar outros estabelecimentos por ali e por estados vizinhos, até a chegada dele no Piauí. Mais precisamente na cidade de Teresina. Aí é outro marco do Grupo João Claudino, do Grupo Claudino, mas mais precisamente do Grupo João Claudino, vocês vão entender por quê, e do Armazém Paraíba no geral. Na chegada de João Claudino na cidade de Teresina, capital do Piauí, o Armazém Paraíba já era uma das lojas de departamento das maiores do Nordeste brasileiro e só se expandia e só aumentava as suas unidades, só aumentava o seu sortimento de produtos, o seu sortimento de empresas também ligadas ao Grupo Armazém Paraíba. Você vai entender por que agora. Na chegada de João Claudino à cidade de Teresina, no Piauí, logo o Grupo Armazém Paraíba intitula a unidade de Teresina como a unidade matriz, a unidade principal, principalmente por conta da logística, gente, por conta da localização de Teresina, Piauí, estar mais central com relação ao norte do Brasil e ao resto do Nordeste também. A cidade de Teresina e a unidade de Teresina, a maioria dos projetos do Armazém Paraíba dentro do empreendedorismo e também fora dele, como os diversos papéis sociais e culturais, eram elaborados, eram iniciados através da capital do Piauí, Teresina, e através da sua unidade matriz, que de lá eram organizadas várias ações do Armazém Paraíba. Já na chegada, João Claudino viu várias possibilidades. O Armazém Paraíba, gente, não se limitou a lojas de departamento. O Armazém Paraíba começou a migrar para outros negócios, para outros empreendimentos, aonde a partir do Armazém Paraíba foram originadas muitas outras empresas. E muita gente não sabe disso, empresas que são líderes em seus ramos, empresas que são líderes em seus segmentos, são do Grupo Armazém Paraíba. E você com certeza já viu muitas dessas empresas, você com certeza já adquiriu muitos produtos dessas empresas, muitas vezes sem saber que você estava comprando também algo vindo dessa história de empreendedorismo extraordinária que é a história do Armazém Paraíba, tá certo? Empresas de colchão, uma rede de frigoríficos, empresa de fábrica de bicicletas, que mais? Empresa de publicidade e propaganda, uma das maiores empresas de publicidade e propaganda é do Grupo Armazém Paraíba, tá certo? Gráfica, editora de livros
e muito mais o Armazém Paraíba originou. A partir do Armazém Paraíba foram originadas essas empresas. E tudo com muito empreendedorismo na veia, gente. Com muita visão. Muito visionários desde o início, desde o começo, lá em Luiz Gomes, através de seu Joca Claudino, o Armazém Paraíba tem essa marca que sempre foi passada de pais para filhos. E aí os negócios só cresceram, os negócios do Armazém Paraíba só se expandiram, só buscaram mais espaço entre o Norte e o Nordeste. E em poucos anos o Armazém Paraíba já era, como é ainda hoje em dia, uma das maiores lojas de departamento do mundo. Eu não vou nem falar do Brasil inteiro, mas do mundo. E como eu falei lá no início desse primeiro quadro, desse primeiro episódio do quadro Nordestinos que Inspiram, minha gente, será que por serem nordestinos, saídos do interior do Rio Grande do Norte, do interior da Paraíba, ganhando o Norte, o Nordeste, fazendo o sucesso que fizeram e que fazem até hoje, que eles não tiveram tanto destaque na mídia, que eles não tiveram tanta exposição midiática nas grandes mídias, principalmente do eixo sul-sudeste do Brasil, mesmo assim eles fizeram e fazem sucesso, mostrando quem são e mostrando resultado. Histórias que inspiram, gente. Nordestinos que me inspiram, que inspiram o podcast nordestino, que é hoje um dos maiores veículos de entretenimento do Brasil, mas que precisamos ser 3 vezes melhores do que já somos, porque estamos onde estamos e nascemos onde nós nascemos. Mas é aí que a gente queria estar, entendeu? Se a gente pudesse ser nordestino de novo, a gente seria. Quando a gente vê histórias de nordestinos, como a gente vê uma dessas histórias, que é a do Armazém Paraíba, e muitas outras que nós vamos trazer para cá, para esse quadro dos nordestinos que inspiram, minha gente. Continuando, o sucesso do Armazém Paraíba não se limitou, nunca parou, sempre foi acompanhado de visão, sempre foi acompanhado de inovação, entendeu? Seu João Claudino, além de várias iniciativas publicitárias e de propaganda, desde lá das lojas Nações Unidas, que ainda não era nem Armazém Paraíba, ele continuou com esse legado de visão, com esse legado de empreendedorismo nato e de inovação, principalmente em ações publicitárias e de propaganda, gente. Uma das ações publicitárias mais bonitas feitas pelo Armazém Paraíba e de ideia do grande e saudoso João Claudino foram as bolas amarelas que caíam nas cidades e faziam com que a marca estivesse por todos os lugares. Outras das ações que foram pioneirismos também do Armazém Paraíba foram colocar em várias paredes a identidade visual do Armazém Paraíba. Uma ação de publicidade e de propaganda que até hoje é replicada por diversas empresas, seja de pequeno, médio e grande porte, ao redor das cidades do Nordeste e do Brasil inteiro, mundo afora, tá certo? Já chegou no Sul, no Sudeste também. O seu João Claudino é um dos pioneiros dessa ação também, de colocar em várias paredes, muros e levando sempre o slogan principal do Armazém Paraíba: sucesso por onde passar, sucesso em qualquer lugar. Então, gente, é uma história sinceramente impressionante. A gente vê no YouTube, tem muito conteúdo, né, sobre grandes empreendedores, Henry Ford, grandes empreendedores da Europa, dos Estados Unidos principalmente, né? E a gente às vezes deixa de olhar e de ver os grandes empreendedores que nós temos aqui na nossa terra, às vezes na nossa cidade, às vezes na nossa região, no nosso estado. O nosso vizinho às vezes não fica atrás de nenhum desses considerados os grandes empreendedores do mundo. E a gente às vezes não dá valor porque não conhece, mas aqui no podcast nordestino vocês agora vão ter a chance de conhecer. Essa é só a primeira história que a gente está trazendo para cá. Fiquem ligados que vai ter muita coisa boa, muita história impressionante e incrível de grandes nordestinos e de grandes empresas nordestinas que nasceram aqui, que nasceram na nossa terra e que são negócios, histórias e empreendedorismo que nos inspiram. Não precisa você ser empreendedor para se inspirar com uma história dessa, entendeu? Porque a nossa vida é o nosso empreendimento maior. Então você vai conseguir pegar muitos insights, você vai conseguir pegar muitas lições de uma história como essa para levar para a sua vida, para agregar positivamente na sua vida. E a gente vai cumprir nosso propósito de mostrar o que o Nordeste tem de melhor.
Gente, além de várias ações de empreendedorismo e do destaque do empreendedorismo do Grupo Claudino e do Grupo João Claudino, eles foram passando para os seus filhos. Seus irmãos também foram se envolvendo nas empresas e a família inteira foi construindo esse legado de empreendedorismo, de visão e de grandes empreendedores. O grupo do Valdeci Claudino, através de suas filhas, foi tomando o norte do Brasil, e se alastrando por lá. Atualmente, apenas os Armazém Paraíba, localizado no estado da Paraíba, fazem parte do grupo herdado pela irmã de João Claudino, Nicéia Claudino. Todos os outros Armazém Paraíba, fora do estado da Paraíba, fazem parte do grupo João Claudino. São vários estados, gente, onde a marca de João Claudino está presente fortemente e o seu legado é continuado e perpetuado pelos seus sucessores. Os grupos do Armazém Paraíba também sempre tiveram um papel cultural e social importantíssimo, gente. Mais precisamente e mais especificamente, o grupo do grande João Claudino, do saudoso João Claudino. Por isso que eu disse, durante o desenvolver desse conteúdo, que o seu João Claudino seria uma pessoa que a gente ia falar mais ainda, por conta das ações que esse homem fez, principalmente em papéis sociais e em papéis culturais. Como eu falei, da visão dele, do pioneirismo dele na questão publicitária e de propaganda, ele realizava grandes eventos, onde ele incluía grandes artistas nesses eventos. Teve eventos com a participação de Luiz Gonzaga, por exemplo, o nosso eterno rei Luiz Gonzaga, um dos heróis do nosso Brasil. E nesses eventos grandes que ele fazia para promover o Armazém Paraíba, ele presenteava várias pessoas, existiam muitos sorteios de prêmios. E essa visão de show de prêmios, que hoje ela é perpetuada aí por grandes empresas e por várias empresas ao redor do Brasil, também é um dos pioneirismos do Grupo Claudino e também do Armazém Paraíba, tá certo? Outras das ações importantíssimas que é pioneirismo do grande João Claudino é o papel cultural. O João Claudino, gente, ele é considerado um dos maiores, acredito que o maior incentivador e o maior promotor e patrocinador da cantoria de viola, dos repentistas do nosso Nordeste, do nosso Norte e do nosso Nordeste. Através dele e do Dr. Pedro, na cidade de Teresina, eles começaram o maior festival de cantadores do Norte e Nordeste, que agora completou 50 anos de história. Festival esse que o podcast nordestino teve a honra de transmitir na íntegra em nosso canal diretamente de Teresina, no Piauí, e eu estando lá pessoalmente, eu pude ver de perto a construção dessa história e como essa história foi construída. Para vocês terem ideia, gente, o seu João Claudino, ele através da editora Halley, que também faz parte do grupo do Armazém Paraíba, ele promoveu a confecção e a edição e a produção de dezenas, de centenas de livros de poetas, gente. Poetas não só da cantoria de viola, mas também poetas declamadores, poetas de bancada, como a gente costuma chamar e como a gente recebe muito no podcast nordestino. Vários poetas e poetisas foram patrocinados pelo o Grupo Armazém Paraíba e tiveram suas obras produzidas e imortalizadas em livros. Aqui, ó, tem vários livros aqui, gente. Quer ver? Eu vou pegar um livro aqui, ó. Aqui, gente. O livro do Enoque Ferreira, Cancela Velha, foi uma das produções feitas pela editora Halley do grupo do Armazém Paraíba, né? E tá aqui, ó. O seu Enoque teve aqui suas obras, seus poemas todos aqui retratados e eternizados através do trabalho do seu João Claudino, de seu grande mecena da cultura, de seu grande mecena da arte e da poesia, não é isso? E com artes do grande Marcos P. também, que tem a marca dele em ter trabalhado muitos anos com o grande João Claudino e que também tem a marca dele em ter colocado as suas artes, o seu talento no desenho, o seu talento na pintura, nos livros de dezenas, de centenas de poetas. Tá aqui um dos exemplos das produções da editora Halley. O Armazém Paraíba, minha gente, nesse ano de 2025, inaugurou a sua loja de número 500. 500 lojas do Armazém Paraíba espalhadas pelo Norte e Nordeste. Uma história que começou nos anos 30, no interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba,
e que tomou o norte e o nordeste do Brasil, sendo uma das maiores lojas de departamento do Brasil inteiro e que originou e origina até hoje várias outras empresas e vários outros empreendedores. Um dos grandes legados, principalmente do saudoso João Claudino, gente, foi formar grandes empreendedores, formar e originar a possibilidade de novas empresas. Porque o seu João Claudino, ele tinha uma das virtudes mais admiráveis do ser humano. Era saber tratar a todos por igualdade, saber tratar a todos da melhor forma. Desde a pessoa mais humilde até a pessoa que tinha muitos bens materiais. O seu João Claudino teve essa sua marca como ser humano. E tratando bem todos os funcionários que ele tratava como irmão, os colaboradores do Armazém Paraíba, por onde ele passou, por onde ele dirigiu as lojas e os estabelecimentos e os negócios, ele fez com que vários de seus funcionários aprendessem com ele e se tornassem grandes empresários, donos e fundadores de grandes negócios, grandes empresas que são tocadas até os dias de hoje, levando o legado do grande João Claudino. Muita ética também para lidar com as pessoas do mesmo segmento, com os concorrentes, que ele não tratava assim. Ele sempre foi parceiro de todas as pessoas que buscavam entrar no mesmo ramo dele, no mesmo segmento dele. O seu João Claudino, o saudoso João Claudino, é alguém para ser sempre lembrado, sempre homenageado e para a gente se inspirar, gente. É verdadeiramente um dos grandes nordestinos que nos inspira. Mas sem dúvida, gente, o quadro Nordestinos que Inspiram é um quadro que vem para dentro do canal do Podcast Nordestino só para agregar, só para somar e para principalmente enaltecer e homenagear histórias como essa do Armazém Paraíba e muitas outras que virão após esse primeiro episódio do quadro. Virão muitas outras histórias, já tem muita história que a gente já tá aí em andamento para produzir também, tá certo? E principalmente, gente, quando a gente fala nordestinos que inspiram, a gente quer que você se inspire, independente se você é nordestino ou não, mas com certeza você vai se inspirar conhecendo as histórias desses grandes homens, dessas grandes mulheres que nasceram no nosso Nordeste e que construíram no nosso Nordeste, entendeu? Que tiraram leite de pedra, literalmente, minha gente, que nasceram entre o Velame e a Macambira e que fizeram acontecer. É aí que eu lembro de uma poesia que eu fiz inspirada nessa música, na música Tareca e Mariola, do grande Petrúcio Amorim, e imortalizada e levada para o mundo inteiro através da voz do grande Flávio José, a nossa referência da música nordestina, onde eu disse assim: eu não preciso de você e não me procure mais, pois já encontrei quem faz a fogueira se acender. Se por acaso entender que agora eu sou importante, lembre também nesse instante que no Velame um gigante cresceu entre a Macambira, uma hora o jogo vira para quem nasceu diamante. E é isso, minha gente. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente, e de compartilhar esse conteúdo, gente. É muito importante que vocês compartilhem, que vocês interajam com o conteúdo, tá bom? Se inscrevam no canal, quem não for inscrito, dê um like no vídeo, tá certo? Deixa um comentário aí, gente, o que é que você achou, tá certo? O que é que você achou, sua opinião sobre essa história. Se você já conhecia a história, se você conhecia até coisas da história que não foram contadas, conte aí no comentário, nos ajude, você vai estar ajudando a gente demais, tá bom? Se você tem o costume de assistir o Podcast Nordestino, os nossos conteúdos pela televisão, tire um tempinho, vá lá no seu celular, entendeu? Entre no canal pelo seu celular e dê um like, tá certo? Deixa um comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, tá bom? Compartilhe esse conteúdo, gente, compartilhe esse conteúdo, porque o nosso propósito é só fazer coisa boa, é só compartilhar o que é bom e compartilhar o que o nosso Nordeste tem de melhor. Já tem muita gente para falar mal do nosso Nordeste, mas tem a gente do Podcast Nordestino para falar bem e para falar o que a gente tem de melhor e para mostrar para o mundo inteiro e principalmente para os nossos irmãos nordestinos que vocês têm que se orgulhar. Não se esqueçam de entrar em contato no link que tem aqui na descrição desse vídeo e adquirir a sua camisa do Podcast Nordestino e também os nossos bonés nos seus modelos variados, tá certo? Até o próximo Nordestinos que Inspiram. Fiquem com a gente e acompanhem todos os nossos conteúdos, todos os nossos quadros e aguardem, viu? Que vem muito mais nordestinos e histórias nordestinas que nos inspiram demais. Os nordestinos são os melhores do mundo. Até mais.